Fala pessoal, tudo jóia com vocês? Meu nome é Rogério Santos, eu sou professor de Física e eu quero te fazer duas perguntas. Você quer passar no Enem? Você quer ser aprovado nos principais vestibulares do país? Com certeza você quer, né? Mas está com dificuldade para aprender Física? Então você está no canal certo. Fica comigo aqui até o final desse vídeo porque você vai aprender muita Física hoje. Você está no New Física. Muito bem, pessoal, antes de começar com a aula, eu quero pedir a você que se inscreva aqui no canal, marque o sininho para você receber a notificação das próximas aulas, para que você não perca nenhuma aula e possa aprender bastante Física, tá joia? Bom, então nessa aula aqui eu quero tratar com vocês sobre um tema bastante interessante e que é muito cobrado nos vestibulares por aí, que é a função horária da posição. Eu vou começar tratando dessa função relacionada ao MRU, movimento retilíneo e uniforme. Tá lembrado o que é MRU? Vamos fazer aqui uma breve revisão. Bom, ele é retilíneo por quê? Porque ao longo de todo o deslocamento do móvel, ele faz sempre seguindo a mesma direção, ou seja, sempre em uma linha reta. Por que ele é uniforme? Simples, pessoal. O movimento retilíneo é uniforme, nesse caso que a gente está considerando aqui, porque a velocidade vai ser sempre constante, ou seja, o valor numérico dela, o módulo não vai mudar. Então, sempre que a gente estiver tratando de um tipo de movimento que acontece sempre em linha reta e sempre com a mesma velocidade, nós estamos falando do MRU, tá joia? Agora, vamos lá. O que é a função horária da posição? Vai ser uma expressão matemática que vai nos ajudar a saber qual é a posição do móvel em determinado instante de tempo. Então, basta a gente conhecer alguns parâmetros e a expressão matemática para a gente conhecer quais são as outras posições do móvel, simplesmente aplicando os conceitos da função horária da posição. Agora, para a gente definir a posição de um móvel, a gente precisa de um sistema de referência, correto? Porque o móvel está posicionado sempre em relação a alguma coisa. No nosso caso aqui, o nosso sistema de referência vai ser um trecho, um pedaço da trajetória do móvel que, como está no contexto aqui dessa nossa aula, é um pedaço de trajetória em linha reta, tá bom? Então, como vocês podem observar aqui, eu coloquei o zero aqui à esquerda, que é a origem da nossa trajetória, e inicialmente o móvel está posicionado aqui, ó, ele está bem nesse ponto aqui. Então, enquanto ele está naquela localização ali, nós temos alguns parâmetros para associar a ele. São dois parâmetros, pessoal. Vamos considerar que o movimento desse móvel começou a ser analisado quando ele estava localizado neste ponto. Então, aqui ele vai ter uma posição, que eu estou representando ali com a letra S, tá? Como ele estava nessa posição, a partir do momento que a gente passou a analisar o movimento dele, a gente vai chamar essa daí de posição inicial, tá bom? Então aqui eu vou botar 0. S0 é a posição inicial. Outra coisa, quando o movimento dele começou a ser analisado, ele estava nesta posição e em um determinado instante de tempo, que nós também vamos chamar de T0. Então tá aqui. Para esse nosso móvel, a gente tem então uma posição inicial, S0, que é uma posição medida em relação a essa origem aqui, e um tempo inicial T0, tá bom? Agora, lembra que eu falei que a velocidade média desse móvel vai ser sempre igual à velocidade instantânea dele? Então, eu vou escrever agora a expressão da velocidade média. Então, como vocês podem ver aqui, nós temos a expressão da velocidade média, tá bom? Agora, pessoal, o que eu vou fazer aqui com essa expressão? Eu vou fazer aquela multiplicação cruzada. Tá bom? Fazendo aquela multiplicação cruzada, ela vai ficar desse jeito aqui. Então, agora, como vocês podem ver, eu fiz aquela multiplicação cruzada e reescrevi a equação desta maneira aqui. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse S0, que é a posição inicial do móvel, e passar para o lado direito dessa expressão aqui, tá bom? E aí vai ficar dessa maneira. Então, pessoal, agora o que eu fiz? Olha, eu peguei esse S0, e estava do lado esquerdo aqui, eu passei para o lado direito e a expressão assumiu essa forma aqui. Bom, a gente já pode dizer que essa é a função horária da posição do móvel no MRU, no movimento retilíneo uniforme.
Agora, se a gente considerar que o movimento dele passou a ser analisado no instante, né, no instante em que o movimento dele passou a ser analisado, o cronômetro estava zerado, o nosso relógio estava zerado, então esse termo aqui é zero. E aí a expressão ela vai assumir essa outra forma. Muito bem, pessoal, então o que eu fiz? Eu peguei, no lugar do T0, eu coloquei zero. Daí a gente já não precisa mais dele, tá bom? E a expressão vai ficar desta forma aqui. S igual a S0 mais V vezes T. Essa daqui é a nossa função horária da posição no movimento retilíneo e uniforme, tá bom? Sendo que este S é qualquer posição posterior do móvel, S0 é aquela posição inicial, né? É a posição onde ele estava quando o movimento dele passou a ser analisado. V, eu botei apenas a letra V aqui porque a velocidade instantânea coincide com a velocidade média, né? Ela é constante, a velocidade é sempre a mesma ao longo de todo o movimento, vezes um instante de tempo posterior qualquer. Pessoal, então a gente acabou de ver aí a função horária da posição, tá joia? Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui nos comentários que eu vou responder para vocês. Um forte abraço e até a próxima videoaula.